Olá, pessoal. Aqui é o professor Menotti. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer um projeto inicial aqui do Quartus, no Windows, e colocar o nosso projetinho inicial na placa D0CV, que é essa placa que vocês estão vendo aí na tela. Bom, é o kit que nós temos aqui no laboratório. Eu vou fazer isso de duas formas. Bom, e eu vou partir do código que está no nosso repositório do curso de Lógica Digital. Então, esse repositório é o github.com/menotti/ld, tá bom? Eu estou aqui no Windows, tenho o Git instalado, então eu vou fazer um download do arquivo zip desse repositório inteiro, tá? Então, eu vou abrir aqui a nossa pasta de downloads e vou extrair, né, esse arquivo zip completo. Eu posso dar dois cliques aqui e puxar a pasta inteira. Posso puxar só a parte dos laboratórios, se eu quiser, se preferir. Eu vou puxar, por exemplo, só a pasta dos laboratórios, aqui é os lápis, os downloads. Vou copiar para downloads. Então, eu estou copiando de dentro do arquivo zipado a nossa pasta de downloads, e assim eu tenho lá a pasta lápis. Tá? Então, dependendo da forma que vocês fazerem, vocês vão ficar por um caminho lá diferente. Vou explicar já para vocês. Então, nós vamos usar aqui o Quartus Prime versão 23.1. Tá? Então, essas instruções elas podem variar de versão para versão. Tá? Eu, como não tenho uma licença configurada aqui, ele abriu a versão Lite do Quartus, que é a versão gratuita, e eu vou fazer um projeto novo. Tá? Então, nós podemos vir aqui, ó, no menu iniciar, fazer um New Project Wizard, ou clicar nesse íconezinho que está aqui na tela. Tá? E aqui ele vai guiando a gente para fazer passo a passo esse laboratório. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é selecionar o caminho do nosso projeto. Um projeto do Quartus, ele gera muitos arquivos, então é importante que eu crie o projeto sempre numa pasta nova. Como eu puxei o repositório aqui, nós temos vários laboratórios, eu vou usar a pasta do próprio laboratório. Então, o laboratório 01, demo, uma demonstração da placa. Tá? Então, eu vou selecionar essa pasta. Eu nunca fazer o projeto numa pasta que tem outras coisas, porque vai misturar com coisas lá. O nome do projeto, eu vou chamar de Proj aqui, porque esse é o nome que eu vou usar também na automação depois. E o nome do arquivo principal, que a gente chama de top level, vai se chamar top, porque também é o nome que é o arquivo que já está lá na pasta. Tá bom? Então, quando eu abrir aqui, ó, Labs 01, demo, eu já tenho aqui no README, com algumas instruções desse laboratório, vou colocar esse vídeo lá, e o top.v, tá? Então, esse é o arquivo principal do meu projeto. Não tem mais nada, o Quartus vai criar o projeto aqui dentro. Eu vou aqui próximo. Bom, eu posso criar um projeto novo, né? Eu posso partir de um modelo. Quando eu venho aqui para adicionar, como eu já tenho um arquivo lá no caminho, se eu disser adicionar todos, ele vai adicionar o arquivo, todos os arquivos que estiver na pasta. Eu tenho um arquivo .v. Se eu quiser adicionar individualmente, eu venho aqui e faço isso um a um. E agora eu tenho duas opções aqui. Ou eu indico o dispositivo que está nesse kit aqui, tá? O FPGA que está aqui. Ou eu venho aqui em Word e seleciono direto a placa. A placa é a D0CV, tá bom? Da TeraSystem. Se eu fizer isso aqui, eu tenho que desmarcar essa opção de criar o Top Level Design File, porque eu já tenho o Top Level. Embora essa opção seja muito interessante quando eu estou criando um projeto vazio sem nenhum arquivo. Ele já cria o arquivo Top Level, já coloca os nomes dos pinos da placa e já atribui esses pinos, tá? Nós vamos fazer isso manualmente, mas essa opção é interessante quando a gente está fazendo um projeto vazio, novo. No nosso caso, que a gente já tem o arquivo. Então, vamos adiante. E aqui eu posso selecionar algumas ferramentas externas. Nós vamos usar uma ferramenta externa, então não preciso me preocupar com essa etapa. E pronto. Tá? Então, eu tenho aqui uma confirmação de segurança. Se eu estou abrindo coisas somente de fontes confiáveis, eu digo que sim. Então, ele criou aqui o meu projeto, indicando o dispositivo tá nessa placa, porque eu indiquei a placa, e aqui está o meu arquivo top level. Ele só tem uma entrada e uma saída, tá? E a minha saída, que são os LEDs, recebe a minha entrada, que são os switches da placa. Então, esses LEDs que estão aqui, entre os switches e o display de 7 segmentos, vão ser atribuídos direto com essas chaves aqui. Tá bom? E eu agora
preciso atribuir esses nomes aqui, né, aos pinos que eu tenho na placa. Então, lá no meu repositório, vou mostrar para vocês aqui. Já criou aqui o projeto, criou outras coisas, né? Então, eu tenho vários laboratórios, mas na raiz dos laboratórios, eu tenho um arquivo de pinos da placa, tá bom? O arquivo de pinos da placa é esse aqui. E eu tenho também, vou mostrar para vocês o arquivo aqui. Então, aqui ele tem vários pinos da placa, por exemplo, clock, display de 7 segmentos, e o que a gente vai usar efetivamente aqui são os LEDs vermelhos, né? LED R, e os switches, tá vendo? Switch de 0 a 9. Então, isso aqui é o que a gente vai usar. Tá? Por isso eu vou importar esse arquivo. Então, ele fica na raiz dos laboratórios, ou seja, no diretório de cima. Eu também tenho um arquivo de lotes aqui do Windows, o Makefile para usar no Linux, para fazer esse processo que eu estou fazendo no modo gráfico em linha de comando automaticamente. Então, eu vou mostrar para vocês depois, isso é muito mais fácil do que usar o modo gráfico. Mas tudo bem. Bom, aqui tem uma série de passos que eu faço fazendo esse Start Compilation. Tá? Então, aqui ele vai fazer a síntese do meu design, que é independente da sua interpretação desse arquivo aqui, independente da placa que eu estou usando. Depois ele vai fazer o filter, que já é em cima do dispositivo alvo, tá? E depois ele vai gerar o arquivo, fazer o arquivo aqui de programação da placa, o bitstream, tá? Vai fazer uma análise temporal, vai escrever as outras informações aqui, netlist, tá? E depois a gente vai programar a placa. Tá? Note que esse passo aqui, tá aqui no Process Start Compilation, ou Ctrl L, ou o primeiro botãozinho de play, ele já faz todos esses processos aí na sequência, tá? Isso demora bastante se você não tem um processador rápido, e ainda um pouco mais na versão Lite, que é a versão gratuita, tá? Mas aqui ele está dizendo que a compilação paralela está habilitada, está usando 12 dos 12 processadores detectados. Tá? Em algumas versões do Quarkus antigas, apenas as versões pagas é que faziam processamento paralelo. Aí. Isso tem ficado cada vez mais pesado, então acho que eles agora liberaram para a versão gratuita, né? Para a versão Lite. Tá? Então, ele cumpriu todas as etapas aqui sem problema. Tá? Mas o que a gente não fez aqui foi atribuir os pinos. Tá? Então, eu fiz a compilação normal. Então, esse é um passo que não vai dar erro, se faltar, mas eu não tenho atribuição dizendo que esse nome aqui, LEDR, está ligado nos LEDs vermelhos da placa. Eu disse que esses switches aqui estão ligados nos switches aqui da placa. Como é que eu faço isso? Eu faço isso no Assignment Editor, vou ligando os nomes com os pinos, isso vocês podem encontrar no manual da placa, mas eu posso importar aquele arquivo que eu deixei pronto lá para vocês, tá? Que é esse arquivo aqui que está no diretório de cima, como eu falei, ele serve para todos os projetos, d0cv.qsf, né? Quartus Setting File. Então, quando eu abro aqui e importo, ele faz a atribuição, todos esses que estão amarelinhos aqui, são que não existem no nosso design, por exemplo, o design UX, né? E os que ficaram verdinhos são os que existem, né? O LED vermelho e os switches, tá vendo? Então, eles estão atribuídos. Como eu mexi nesse assignment, isso interfere aqui no place load, como ele vai rotear cada pino, eu tenho que refazer aqui o meu start compilation, né? Tenho que refazer ao menos do feature para frente, tá? Mas ele vai refazer todos aqui. Okay. Então, enquanto ele refaz isso, eu vou ligando aqui a placa. Ela já tem um bitstream default de demonstração aqui. Tá? E quando eu faço isso, liga um barulhinho aqui na placa que o Windows identificou que ligou o dispositivo aqui. Tá? Se você está usando aqui no laboratório, nós já temos os drivers instalados. Se você vai usar uma placa dessa na sua casa, vai ligar ela no computador pela primeira vez, quando você abrir o gerenciador de dispositivos do Windows, ela pode aparecer aqui com um sinalzinho de exclamação, de alerta, dizendo que ela não tem o driver correto. Tá? Então, você vai ter que logar como administrador e instalar, vai aparecer a opção aqui de instalar o driver. Tá? Esse driver eu vou mostrar para vocês o caminho aqui, para vocês já ficarem sabendo, se caso precisarem algum dia. Então, ele fica aqui no C2 pontos, Intel FPGA, quer dizer, é o próprio caminho de instalação do Quartus, a versão Quartus, e aqui está o drivers, tá bom? E aí você vai indicar aqui o USB Blaster, que é o dispositivo que está aparecendo aqui para a gente, ó, o USB Blaster, número 2,
tá? E você vai indicar essa pasta aqui, tá bom? Você não vai indicar a pasta nem x32, nem x64, porque aqui é que está o arquivo de informações, o arquivo .inf, e o Windows já acha e pega a versão adequada para a tua placa. Depois que você instalar o driver correto, aquele sinalzinho de exclamação aqui vai desaparecer, tá bom? Aqui já está certo. Eu vou programar a placa agora. Então, aqui tem essa opção de Program Device. Ele vai abrir uma ferramenta à parte aqui, tá? Que também está disponível aqui, ó. Program, tá? E é possível que, se você não tinha o driver instalado, que ele não apareça o cabo aqui. Então, você só vem aqui no Hardware Setup e selecione. Estava assim, no hardware, você coloca aqui o cabo USB Blaster e ok. O normal é que ele já apareça identificando o dispositivo, tá? E identificando o arquivo que ele gerou no processo lá de assembly, tá? Então, isso vai aparecer. Eventualmente, se isso não aparecer automaticamente, talvez você tenha que fazer um autodetect para ele achar o dispositivo e fazer um add file para ele colocar o arquivo SOF, tá? O arquivo SOF é o arquivo que programa o dispositivo direto, sem ser a flash, tá? Vai direto para FPGA, que é volátil. Se você desliga, ele volta para o bitstream padrão, tá bom? E quando eu dou start aqui, a gente já pode ver a placa funcionando lá. Deu certo a programação. E o que aparece aqui para a gente é a funcionalidade esperada é acender cada LED com cada switch, né? Notem que eu fiz aqui uma posição dos LEDs receberem um switch, mas ambos são vetores. Então, cada LED individualmente recebe um switch individualmente. Tá? Então, como eu falei, se eu desligo a placa e ligo novamente, ela volta para o bitstream padrão que está aqui na flash desse switch. Ok? Então, é isso, o nosso primeiro laboratório. Então, eu vou fazer agora, nessa segunda parte, eu vou repetir esse processo usando um arquivo de lotes, que vocês podem fazer também usando um makefile no Linux, tá bom? Então, eu vou aqui na minha pasta, vou abrir ela novamente aqui, downloads, Labs, e eu tenho aqui a pasta demo, tá? Então, aqui tem uma série de arquivos, o arquivo de configuração de você está aqui, o output file, entre muitos outros reportes aqui que ele gera, e eu vou apagar tudo, tá? Exceto o arquivo top.v e o readme, que é o que estava aqui inicialmente, tá? Vou apagar tudo. Beleza? Então, eu só tenho o arquivo aqui, .v, e eu vou fazer isso agora usando linhas de comando. Vocês vão ver que isso é mais simples do que fazer interface gráfica. Embora é importante que vocês aprendam a fazer também pela interface. Então, eu vou abrir aqui, ó, comando R, né, o botãozinho do Windows R, para fazer run, executar, e vou abrir aqui cmd, que é o meu prompt de comando. Tá bom? Então, esse caminho vai variar, como eu falei, de onde vocês extraíram lá o arquivo. Então, aqui, downloads, abre aqui para completar. Eu tenho a pasta Labs. Tá? Aqui eu tenho várias pastas de laboratórios, e o que é importante aqui é o meu arquivo BAT e o meu arquivo de pinos da placa. Tá? O meu arquivo de lote ele vai ser chamado de dentro da pasta do laboratório, que é essa aqui. Tá? E ele vai esperar também o arquivo de pinos na pasta de cima. Tá? Então eu vou entrar na pasta do projeto. Nós temos aqui o readme e o top.v, que é o que tinha inicialmente, e eu chamo o arquivo que está no nível superior. Então, o ponto, diretório anterior, no Windows a barra é invertida, tá? No Linux eu faria make-f, dois pontos, barra makefile, mas no Windows, meu nome no make, é só um arquivo de lotes que eu criei para emular, imitar, né? Por isso que ele chama make wannabe, o mesmo comportamento, tá? Vou mostrar esse arquivo para vocês, enquanto ele executa. Ele vai fazendo o mesmo processo automaticamente, já vai criando aqui tudo sozinho. Então, esse arquivo aqui, uma coisa importante. De novo, aqui no laboratório já está configurado o caminho correto do Quartz. Se você instalar no teu PC, pode ter um caminho diferente, tá? E aqui já tem a família do FPGA que a gente quer e o dispositivo que a gente quer, já que essa informação não está no arquivo Verilog, tá? Ele está também aqui no arquivo ESF, mas como ele cria o projeto diferente, e aqui estão os comandos que fazem aqueles mesmos passos que estão lá no Quartz, tá? Se der erro, ele vai para uma parte de erro. Se não der erro, ele faz tudo, inclusive a programação da placa. Tá? A gente vai ver aqui no final, ele identifica a placa. Tá? Ele gerou aqui, está gerando aqui os arquivos automaticamente, olha só, dentro da pasta do projeto.
Os caminhos podem ser ligeiramente diferentes, mas isso não importa muito. Então, ele encontrou aqui, ó, dispositivo, tá? E já programou automaticamente. Então, é muito mais fácil fazer assim, com essa automação, tá? E a gente tem exatamente o mesmo projeto aqui na placa. Usando o mesmo arquivo Verilog. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês consigam fazer